tem mais. É as suas. Tem mais. Boa tarde. Hoje é dia 26 de junho de 2024. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henk, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos, que é uma turma muito seriada de 8º e 9º ano, porém o 8º ano a gente já terminou a correção das tarefas de São Paulo, agora falta terminar com o 9º ano. Vitor, por favor. Os alunos que estão presentes do 9º ano hoje aqui são eles: o João Gabriel Machado, o Vitor, o Gustavo, Maria Eduarda, a Bianca, o Richard, o João Gabriel Venâncio, a Mariana, o Guilherme e a Lauane. Os demais alunos, por motivo outro, estão faltando, porém toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henk, onde quando o aluno falta, ele tem a obrigação de assistir os vídeos para não ficar para trás em relação aos colegas, senão ele prejudica o estudo dele mesmo. E lembrando que a prova nossa é baseada em cima do Tarefa São Paulo. Então os que estão presentes também recebem o link e podem rever na hora de estudar para a prova, para se preparar, principalmente os registros nos cadernos. Hoje vamos começar na aula 31 e esperamos conseguir chegar até 38, que é a última do material digital, das Tarefas São Paulo, do material digital do primeiro bimestre. Dando continuidade então às aulas anteriores. Aula 31, proporcionalidade direta e inversa entre duas grandezas. Parte 1. Número 1. Analise as situações a seguir e assinale a que contém uma relação entre duas grandezas diretamente proporcionais. Certo? Diretamente proporcionais. A. O tempo funcionando de um aparelho eletrônico e a quantidade de energia consumida por ele é diretamente, é inversamente ou não tem proporcionalidade? Hein, João? O que você acha? O tempo que um aparelho eletrônico fica ligado e a energia consumida por ele é diretamente ligado, é inversamente ligado ou não tem proporção nenhuma? É diretamente. Muito bem. Quanto mais tempo tiver, o que acontece com o consumo? Aumenta ou diminui? Aumenta. Se as duas aumentam, ela é diretamente. Então achamos. Será que achamos? Vamos analisar as outras. Vai que tenha duas aí, a gente tem que analisar qual que é mais correto. O tempo que um automóvel demora para fazer um determinado percurso e a velocidade mantida por ele. Quanto maior a velocidade, maior é o tempo? Não, né? Quanto maior a velocidade, menor é o tempo. São diretamente proporcionais, inversamente ou não tem proporcionalidade? É inversamente. Então, essa é inverso. C. A quantidade de votos obtidos por um determinado candidato e o número de eleitores. Opa! Quanto mais candidatos, mais se aumenta o número de candidatos, de eleitores. Os votos desse candidato vai aumentar também? Sim ou não? Sim. Depende. Depende. Se todo mundo for votar nele, sim. Mas o voto é uma grandeza, aumenta, a outra grandeza também. Mas ela aumenta numa proporcionalidade? Sim ou não? Não, né? A não ser que eu colocasse uma urna para roubá-la. Por exemplo, eu colocasse assim: a cada 4 votos, independente de quem você votou, 3 votos vai para o candidato A, 1 vai para o candidato B. Então uma urna batizada. Aí sim, ela tem proporcionalidade. Mas na eleição existe isso? Não. A pessoa vai lá e vota em quem ela quer. Então tem alguma lógica isso? Quanto mais gente for votar, mais voto ele vai ter? Sim ou não? Teve um colega meu, professor, que ele foi candidato a vereador. Ele teve 3 votos. Você acha que se fosse mais 200 pessoas votar, ia aumentar os votos dele? 10.000 pessoas votaram, 3 pessoas votaram nele. Você acha que se viesse mais gente lá de São Paulo para votar, por exemplo, ia aumentar o número de votos dele? Talvez.
Depende, né? Imagina, se ele não conseguiu voto aqui na cidade, você acha que quem viesse de fora ia votar nele, nem conhecia ele? Não, né? Então não faz sentido, né? Assim como ele podia ser conhecido e poderia ter voto, por isso que a palavra depende. Então isso aqui é diretamente e inversamente ou não tem proporcionalidade? Não tem proporcionalidade. Não tem proporcionalidade. D. O número de acidentes de trabalho ocorridos e a quantidade de funcionários contratados para executar o serviço. Então, quanto mais funcionários tiver, mais acidentes vai ter. Verdadeiro ou falso? É falso. Por quê? Porque ele não tem proporcionalidade. Depende, né? Se os funcionários forem cuidadosos, vai ter acidente? Talvez nem tenha. Assim como pode ter 10 funcionários e ter 15 acidentes. Como assim? O João Gabriel pode cortar o dedo hoje, amanhã ele corta o dedo outra mão. 2 acidentes com a mesma pessoa, né? Então isso aqui também não tem proporcionalidade. Apesar de pensar assim, quanto mais gente, a chance é maior de ter acidente. Mas não tem proporcionalidade nenhuma. Então a única que é correta é a letra A. A de amor. Questão número 2. Quase a mesma pergunta. O que mudou? Analise a situação a seguir e assinale a que contém uma relação entre duas grandezas inversamente proporcionais. O que mudou? Agora ele não quer a diretamente, ele quer a inversamente. A diretamente é quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Quando uma grandeza diminui, a outra diminui. Tá? Diretamente é quando uma aumenta, a outra também aumenta. Quando uma diminui, a outra também diminui. E aí inversamente, quando uma aumenta, a outra diminui. Quando uma diminui, a outra aumenta. É o inverso. Então vamos lá. A medida e a altura da área de um retângulo. Pensa comigo aqui. Aqui está um retângulo, certo? Se ele tem 3 por 2, a altura é 2. A área é 3 vezes 2 dá 6 metros quadrados, certo? Se eu aumentar para 3 metros de altura, 3 vezes 3 vai dar quantos? 9 metros quadrados. Aumentou ou diminuiu? Ó, aumentou a altura. O que aconteceu com a área? Aumentou ou diminuiu? De 6 foi para 9. Aumentou ou diminuiu? Aumentou. Então ela é inversamente proporcional? Não. Ela é o quê? Diretamente proporcional. Se eu aumentar aqui, repare o seguinte. De 2, se eu dobrar para 4, fica 3 vezes 4 dá 12. Se eu aumentar de 4 para 8, 3 vezes 8, 24. Repararam o seguinte? Dobrou, a área também dobrou. Dobrou o 4, a área também dobrou. De 4 foi para 8, de 12 foi para 24. Então isso aqui existe proporcionalidade, mas ela não é inversa. Ela é proporcionalidade direta, grandezas diretamente proporcionais. B. A quantidade de carne necessária para um churrasco e a quantidade de pessoas presentes nesse churrasco é diretamente proporcional, é inversamente proporcional ou não tem proporcionalidade? Essa aqui é polêmica. Vocês acham que ela é direta, inversa ou não tem proporcionalidade? Qual que é uma certeza que ela não é? Tem uma que é absurda falar que ela é. Então, vamos supor, 10 pessoas vai lá. Aumentou de 10 para 20. O que acontece com a carne? Ah, se ia comprar 10 quilos, agora se compra menos. 5 quilos. Não, você vai aumentar. Se você ia comprar 10 pessoas, você ia comprar 3 quilos, aumentou para 20 pessoas. Quantos quilos de carne você vai comprar? Quantos? 6 quilos. Vou falar de novo. Eu acho que eu me perdi aqui, calma aí. Desculpe, é isso mesmo, tá certo. Aqui é pessoas. Aqui é peso. Nossa senhora, não ajudou muito. Pessoas e carne. Para 10 pessoas você compra 3 kg de carne. Para 20 pessoas você vai comprar quantos quilos de carne? 6.
Repararam? Aumentou um, aumentou o outro. Só que aqui entra uma discussão. Eu sei que não é inversa. Quanto mais pessoas, mais carne eu tenho que comprar, não é verdade? Só que ela não é inversa. Mas também dá garantia para mim que ela é diretamente proporcional? Não, porque pode ser que uma pessoa vai lá e come só um pouquinho. Tem outra pessoa que já que nem eu, que é esfomeado, come um monte. Né? Então, não dá um balance bem certinho aí. Só que você acha em sites de internet fórmulas que você coloca quantas pessoas, quantos adultos vão, quantos homens adultos vão, quantas mulheres adultas vão, e quantas crianças, quantos adolescentes vão e quantas crianças vão. E ele calcula quantas carnes que você precisa comprar. Eles fazem uma média. Eles calculam que cada adulto come em torno de 350 gramas de carne de churrasco. Né? Só que eu já penso com o seguinte, eu já como meio quilo mais ou menos. Eu gosto de churrasco. Assim como tem gente que vai lá e come, não come 350, come só 100 gramas de carne. Só belisca um pouquinho. Por isso que eles fazem uma média, tá bom? Então se algum dia você for fazer um churrasco, diz a lenda que a média que mais dá certo é 350 gramas por pessoa. Se vai 10 pessoas, 3,5 kg de carne. Entendeu? Esse é um cálculo. Só que não é uma ciência exata, porque se for pessoas tudo do meu tamanho no churrasco, será que vai dar a quantidade de carne? Tudo com o mesmo apetite que eu tenho? Talvez não, né? Então, na minha opinião, não tem proporcionalidade. Mas existem sites que calculam, fazendo uma média. Tá bom? Então, na minha opinião aqui não tem proporcionalidade. Porque você não sabe, se todo mundo começa a mesma quantidade, aí sim. C. O tempo necessário para construir uma casa e a quantidade de pedreiros contratados para construí-la. E agora? Se aumentar o número de pedreiros, o que acontece com o número de dias? Diminui? Existe proporcionalidade nisso ou não? Se um pedreiro constrói a casa em 50 dias, 2 pedreiros trabalhando no mesmo ritmo, vai fazer a mesma casa em quantos dias? 25 dias. Dobrou a quantidade de pedreiros, dividiu a quantidade de dias por 2, né? Então isso aqui sim é inversamente proporcional. E a letra D, a quantidade de pães produzidas por 1 hora e o horário de funcionamento desse local. Então preste bem atenção. Em 1 hora, vamos supor, produz 100 pães. Se aumentar para 8 horas de funcionamento, quantos pães? 800 pães. Ah, então ela tem proporcionalidade. Aumentou a hora, o que aconteceu com o pão? Aumentou. É diretamente ou inversamente? Diretamente. Então qual delas é a única que é inversamente proporcional? Letra C de Cristo. Lá, aula 32. Proporcionalidades direta e inversa entre duas grandezas. Parte 2. A continuação daquela aula dos exercícios anterior que nós acabamos de ver. 1. Questão número 1. Um pacote de biscoito custa R$ 3,50. Então, 6 pacotes desse mesmo biscoito custam R$ 21. Será que é isso mesmo? Como que eu tiro a prova disso? Somando? Quem que eu somo? Multiplicando é mais fácil, mas dá para somar também, né? 3,50 vezes 6. 6 é 0, 6 é 5, 30. Fica o 0 sobre o 3. 6 vezes 3, 18. Com mais 3, 21. 2 casas depois da vírgula. Ó, passou. É isso mesmo. Então, ó, as grandezas envolvidas nesse problema são diretamente proporcionais e sua taxa de variação é de R$ 6. Verdadeiro ou falso? Ou vamos deixar em dúvida? Ela é diretamente proporcional? Sim ou não? Aqui é, então é verdadeiro até aqui. Se ficaram na dúvida nessa parte. Essa parte. A sua taxa de variação é de R$ 6. Vamos ver a outra. B.
inversamente proporcional, pois não é possível calcular a sua taxa de variação. Verdadeiro ou falso? Falso, porque ela não é inversamente. C. Inversamente proporcionais, pois o preço aumenta de acordo com a quantidade de pacotes de biscoitos a serem comprados. Verdadeiro ou falso? Falso por causa dessa parte aqui, né? Se fosse diretamente proporcionais, pois o preço aumenta de acordo com a quantidade de pacotes de biscoitos a serem comprados, era verdadeiro. Então isso aqui é falso. D. Diretamente proporcionais, e o seu preço aumenta R$ 3,50 a cada unidade comprada. É essa. Essa aqui é falsa porque se a taxa de variação fosse de 3,50 também seria verdadeira, que é o valor unitário, a taxa de variação. Cada vez que você aumenta um pacote, aumenta 3,50. Então a resposta correta aqui é a letra D. D de Deus. Próxima questão, aula número 32, exercício número 2. Ao dividirmos o número 24 em parcelas diretamente proporcionais aos números 1, 2 e 3, obtemos respectivamente as parcelas. Esse aqui é louco de chatinho de fazer, presta atenção. Eu, por exemplo, estava fazendo lá em casa assim, falei, mas é muito confuso esse enunciado, tá? Eu achei muito confuso quando apareceu no material digital e quando apareceu aqui também ficou confuso. Então, ao dividirmos o número 24, nós vamos dividir em parcelas, que são diretamente proporcionais aos números 1, 2 e 3. Então, você tem que imaginar assim, é muito confuso o que eu vou falar porque não tem a ver com o enunciado. Mas uma parcela, ela tem o peso 1. Ela equivale a 1. A outra parcela é o dobro da primeira parcela. E a terceira parcela é o triplo da primeira parcela. Então, se um é unidade, o outro é o dobro, o outro é o triplo, somando tudo dá quantos? 1 mais 2? Meu Deus. 3. 3 mais 3? 6. Então, eu vou pegar o 24, vou dividir por 6. Quem vezes 6 dá 24? Quantos? 4. 4 vezes 6 dá 24. 4 que tira 4, 0. 2 que tira 2, 0. Quantos que deu aqui? 4. Agora presta atenção. 1 vale uma única unidade. Quantos que vale a primeira? 4. Mais. A outra parcela é o dobro. Quantos que é o dobro de 4? Hã? 8. Mais. A outra parcela é o triplo da unidade aqui. Triplo de 4. 12. É a letra C. Só para provar que está certo, somando tudo isso aqui tem que dar 24. 4 mais 8? 12. 12 mais 12? 24. Alternativa correta, a letra C. C de casinha. Questão número 33. Propriedade fundamental da proporção. Procedimento para resolver relações de proporcionalidade. Parte 1. Uma empresa gasta 60 peças de plástico para produzir 2 eletrodomésticos. Quantas peças são necessárias para produzir 25 eletrodomésticos? Posso pôr uma nessa na prova que está tranquilo, né? Como que eu faço essa conta? Presta atenção que essa vai cair na prova. Como que eu faço essa conta? Uma empresa gasta 60 peças de plásticos para produzir 2 eletrodomésticos. Quantas peças são necessárias para produzir 25 eletrodomésticos? Oi? Para produzir 1 é 30, muito bem. Para produzir 1 é 30 peças. E para produzir 25 peças? 30 vezes 25. Olha lá, corta o 0, vem aqui embaixo. 3 vezes 5, 15. Foi 1. 3 vezes 2, 3 vezes 2. Obrigado. 6, com mais um que subiu? 7.
Quantas peças de plástico precisa? 750. Isso o Vitor fez no raciocínio lógico. E se na hora a minha cabeça não estiver funcionando que nem a do Vitor, como que eu posso resolver isso aqui? Com a famosa regra de 3. Presta atenção. Quais são as grandezas? Peças de plástico e eletrodomésticos, certo? 60 peças de plásticos produz 2 eletrodomésticos. X, apareceu a resposta da hora, mas a gente já sabia. X peças, 25 eletrodomésticos. Aumentou a quantidade de eletrodomésticos, automaticamente vai aumentar a quantidade de peças. Oi? Não, desculpa. Uma boa, viu? Vou fazer melhor aqui. Como que eu sei se aumentou ou diminuiu? Se faz do menor para o maior. A seta está virada para baixo, mas ele saiu do menor, foi para o maior. Então do menos vai estar mais, tá bom? O sentido era do menor para o maior, certo? Não olhe pensando assim, se subiu, a seta está subindo, quer dizer que está aumentando. Não, você tem que olhar sempre de um valor para o outro, tá bom? As duas setas estão no mesmo sentido? Sim ou não? Aí você cruza e multiplica. X vezes 2, 2x, igual 60 vezes 25. Corta um 0, vem aqui, 6 vezes 5, 30. Foi o 3, 6 vezes 2, 12, 13, 14, 15. 1.500. E tem alternativa 1.500, hein? Mas eu não quero de 2x, eu quero só de x. 1.500 dividido por 2, x igual a 750. Alternativa correta, letra B. B de belezinha. Questão número 2. Um mapa tem uma escala de 1 para... Como que eu leio esse número? 1 para 2 milhões. É isso aí. 1 para 2 milhões. Isso significa que a cada 1 centímetro no mapa há 2 milhões de centímetros de território real. Sendo assim, quantos quilômetros de território há em 6 centímetros no mapa? E daí? Primeiro procedimento. Tem vários procedimentos. Eu posso descobrir em centímetros, depois transformar em quilômetros. Ou eu posso descobrir a cada 1 centímetro quantos quilômetros são. Vamos fazer isso? A cada 1 centímetro é quantos quilômetros? 2 milhões de centímetros são quantos quilômetros? O que é o primeiro procedimento que eu tenho que fazer? Isso, mas antes de chegar no quilômetro tem um outro procedimento. Metros. Para eu descobrir 2 milhões de centímetros, quantos metros são? Eu divido por quantos? Por 100. Por que por 100? Porque cada metro tem quantos centímetros? 100 centímetros. Vamos fazer essa divisão? Então 1 centímetro é igual ao quê? Esse número dividido por 100, corta um 0 de cima, corta um 0 de cima, corta um 0. 2 de cima e 2 de baixo. Ficou esse número. Ficou quantos? 20 mil metros. 1 centímetro é quantos quilômetros? 20 o quê? Quilômetros. Por quê? Cada quilômetro tem quantos metros? 1000 metros. Aí se corta 3 0, corta 3 0. Então cada 1 centímetro tem 20 quilômetros. Quantos centímetros ele quer no mapa real? Se 1 centímetro tem 20 quilômetros, 6 centímetros vai ter quantos quilômetros? 120. X aqui no caso, né? 1 vezes x, x. 6 vezes 20, 120. 120 o quê? Quilômetros. Então a resposta correta, letra B. Posso pôr esse na prova, né? Tá garantido também. Tá fácil. Esse 120, um pontinho no fim, é para acabar é ponto final isso aqui. Confunde, né? É o ponto final, tá bom? Aula número 34. Propriedade fundamental da proporção. Procedimento para resolver relações de proporcionalidade.
Parte 2. Uma montadora produz 1.242 peças em 2 horas. Em 6 horas, quantas peças serão produzidas? Regra de 3. Quais são as grandezas que eu tenho? Fala o nome das grandezas. Quem identificou as grandezas? Vou ler de novo. Uma montadora produz 1.242 peças em 2 horas. Em 6 horas, quantas peças serão produzidas? E daí? Quem são as grandezas? João, chute aí, você é bom no chute. Tá cortando tudo a perna aí com o tesourinho, depilando a perna. Quem são as duas grandezas aí? Eu não quero números, eu quero saber quem são as grandezas. Fala. São 2. Fala, chuta aí pra nós ver. Que se? Eu tô querendo saber quem são as grandezas do texto, nem olhamos as alternativas. Guilherme, quem que você acha que são as grandezas? Peças é grandezas, muito bom. Peças, isso, Vitor. E a outra grandeza é horas. Certo? Peças e horas. Vamos, a boca suja aí. Vamos organizar essas informações? Quantas peças na primeira informação que eu tenho? 1.242 peças. Quantas horas leva para fazer essas 1.042 peças? 1.242 peças? 2 horas. O que é a pergunta agora? Em 6 horas, quantas peças serão produzidas? E daí? É diretamente ou é inversamente? Quem é menor entre 2 e 6? Diretamente. Isso. Quem é menor entre 2 e 6? O 2. Quem é maior? O 6. Do menor para o maior. Está aumentando a quantidade. Quem é o menor nesse caso? A fabricação de 2 horas ou a fabricação de 6 horas? De 2 horas. Quem é maior? O X aqui, que é a fabricação de 6 horas, né? Então, as duas setas estão no mesmo sentido? Sim ou não? Assim como eu posso falar que diminuiu, pode falar que aumentou, mas as setas continuam no mesmo sentido. Cruza e multiplica. 2 vezes x, 2x, igual 1.242 vezes o 6. Vamos montar a conta? 1.242 vezes o 6. 6 vezes 2, 12. Tem gente que já terminou os trabalhos aí, estão até jogando papelzinho no outro aí. Vou pedir ajuda, tá, Elias? 6 vezes 4, Elias. Vamos lá, começa a ajudar. 6 vezes 4. Hã? Não. 24. Vamos prestar atenção então. 6 vezes 2. O 2 subiu lá em cima do 24, né? 6 vezes 2, 12. Com mais 2, 14. Foi 1 de novo. 6 vezes 1, 6. Com mais 1, 7. Então 2x é igual a 7.442. Qual o valor do x sozinho? Que conta que eu tenho que fazer? Dividir. 7.442. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. Quantos que dá isso? 7.400. Será que eu não errei uma conta aqui? 2 vezes 6, 12. Foi 1. Esqueci aqui, ó. 6 vezes 4 aqui é 5, tá? Dá 25. Subiu 2. Aqui é 5. Até o porquê tem a alternativa correta aqui, ó. Se você começa de barriga. E aí eu faço 7.452 dividido por 2. 3 vezes 2, 6. Sobrou 1. Abaixo 4. Se abaixou, tem que resolver. Quem vezes 2 dá 14 ou chega perto do 14? 7. 7 vezes 2, 14. Sobrou nada. Abaixou 5. Se abaixou, tem que resolver.
2 vezes 2, 4. Sobrou 1. Abaixou 2. 12. Quem vezes 12? Quem vezes 2 dá 12? 6. Qual a resposta correta? Letra B. B de belezinha. Chutou errado ainda, bicho. Próxima atenção. Presta atenção que eu estou perguntando. Exercício número 2. Um muro precisa ser erguido e 8 homens levantarão... Desculpe. Um muro precisa ser erguido e 8 homens levarão 12 dias para fazer esse serviço. Quantos dias 6 homens levarão para fazer o mesmo serviço? Quais são as grandezas que eu tenho? Homens. Dias. Nossa Senhora. Homens e dias. Então, vou contar a história. 8 homens levarão quantos dias? 12 dias. Para fazer o mesmo serviço, quantos dias, é minha incógnita, 6 homens levarão para fazer? E agora? É diretamente proporcional ou é inversamente proporcional? Pensa comigo. Quem é menor aqui? O 6. Do menor para o maior. Se acha que se tiver menos homens, vai ser mais dias ou menos dias? Menos dias. Então, se tiver menos homens, vocês acham que leva menos dias? Mais dias. Né? Ó, boca suja, rapaz. Então, se tiver menos pessoas trabalhando, é mais dias. Então, do menor para o maior. É diretamente ou inversamente? Inversamente. E como que eu resolvo isso? Cruz e multiplica é só quando as duas setinhas estão para o mesmo lado. E agora? As duas setinhas não estão para o mesmo lado. Não. Se mantém uma seta do jeito que ela está. E a outra, você faz isso aqui com a seta. Olha na minha mão aqui todo mundo. Inverte ela. O que estava em cima vem para baixo. O que estava embaixo vai para cima. Mesma coisa. O X que estava embaixo. O X que estava embaixo foi para cima. O 12 que estava em cima veio para... Agora as setas estão no mesmo sentido? Sim ou não? Agora se cruza e multiplica. 6 vezes X, 6X. 8 vezes 12. É isso mesmo. 2 vezes 8, 16 foi 1. 8 vezes 1, 8, com mais 1, 9. 96. 6x é igual a 96. X é igual a 96. O 6 está multiplicando, passa dividindo. Quantos que dá 96 dividido por 6? Na tabuada do 6, quantas vezes o 6 chega perto do 9 sem passar? 8. Perto do 9? É. 1 dá 6. Sobrou 3. Abaixa o 6. Quem vezes 6 chega perto do 36 sem passar? 6. Exatamente 6. Gabriel falou indignado comigo que 6. Eu já tinha falado 6. Eu não fiz enquanto não escutei. Desculpe, Gabriel. 6 que tira 6, 0. 3 que tira 3, 0. Quantos dias vão levar para fazer com 6 homens? 16 dias. Ah, professor, essa era difícil. Pensa comigo. Se eu falasse assim, 8 homens em 12 dias. 4 homens, 24 dias. Se diminuiu a quantidade de homens, vai dobrar o tempo de serviço. Agora, o 6, eu não sei se é metade, o que é do 8, entendeu? Seria 3/4 do 8, dá mais trabalho ainda, né, João? O João tá só brisando hoje ali. Aula 36. Equação linear com duas incógnitas aplicadas na compra e manutenção de um automóvel. Eu lembro que isso aqui era daquela aula que a gente viu uma planilha do Excel que fazia o cálculo sozinho, lembra? Agora não tem mais a planilha, vamos resolver? Se um carro tem o consumo médio de 12 km por litro, isso a gente lê aqui, ó, 12 km por litro, e o combustível, e o litro do combustível custar R$6, quanto esse carro gastará com combustível para percorrer uma distância de 240 km? Que conta eu preciso fazer aqui? Ele vai percorrer 240 km.
o consumo é de 12 quilômetros por litro. E o valor do litro é de R$6. E aí? Quantos que ele vai gastar para fazer essa viagem? Importante vocês saberem fazer essa conta. Senão vai passear, deixa o salário inteiro na viagem e não calculou, daí não consegue nem voltar. Alguém tem alguma ideia? Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? Como que eu descubro quantos reais eu vou gastar? Não precisa acertar. 240 vezes 6. 6 vezes 4, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 4, 24, foi 2. 6 vezes 12, 12 com mais 2, 14. Vai gastar R$1.440. Isso se você fizesse 1 km por litro. Era esse valor. Mas você não faz 1 km por litro. Seu carro faz quantos quilômetros por litro? 12. 12 vezes 6. Você vai usar 12 litros para andar quantos quilômetros 12 litros? Isso? Dividir quem? 240 por 6? 240 por 6. Você vai dividir 240 quilômetros por R$6. Não entendi. Mas é divisão, mas não é por 6. Por que você vai dividir por 12? Isso. Você vai ter que descobrir quantos litros você precisa comprar. E aí você poderia fazer 12 mais 12, 24 quilômetros. Não, mais 12, 36 quilômetros. Você tem que ver quantos 12 você precisava somar para poder fazer a viagem, não é? Então não é mais fácil fazer 240 dividido por 12? Quantos que vai dar? Vai dar 20. É. Isso sim. Então primeiro você faz a distância que você vai viajar dividido por 12, para saber quantos litros você vai gastar. 2 vezes 2. Não, desculpa. 2 vezes 12, 24, só para deixar claro aqui a conta, tá? 4 menos 4, 0, 2 menos 2, 0. Abaixo o 0. E se abaixou, tem que resolver. Quem vezes 12 dá 0? 0, 0 menos 0, 0, acabou minha conta. Então, a minha viagem vai gastar 20 litros. Como eu sei que é R$6 por litro, então eu vou fazer 6 vezes 20. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12. Quantos reais eu vou gastar? R$120. Ficou claro isso aqui? Que essa aqui eu vou pôr na prova também. Ficou bem claro para todo mundo? Então tá bom. Os dois, João, entenderam bem essa? Pega a distância, divide pelo quantos quilômetros faz por litro. E depois você multiplica pelo valor do litro. Tá bom? Nossa, vou ter que estudar a aula de novo para lembrar qual que eu prometi para pôr na prova tanto. Para vocês não fiz essa mamata, né, de contar. Fez uma só, né? Vou parar de contar que eu vou colocar na turma do nono. Aula 36, exercício número 2. Se o preço do carro hoje é de R$60 mil, quanto custará esse carro daqui a um ano se ele desvalorizar 5%? Qual é a alternativa absurda aqui? Se você chutar, você tem que pular da ponte. Se o seu carro vai desvalorizar, como que ele vai custar 63 mil? Desvalorizar quer dizer que o preço vai diminuir. Vai cair 5%. Professor, agora as outras não é absurda. Então, porque todas são abaixo de 60. Como que eu faço isso? Tem duas maneiras. Uma é você descobrir quantos que você vai desvalorizar, descobrindo 5%, e aí vai do 60, tira o valor que você descobriu e descobre o valor. Outro é isso aqui, ó. Vou fazer das duas maneiras. Então, primeiro, 5% de 60 mil. Como que eu represento 5% em fração? 5 em cima, aqui embaixo? 100. Quando você tem uma fração de alguma coisa, é uma multiplicação. 5% de 60 mil. Quem tem embaixo de 60? 1. 5 vezes 60 dividido por 100 vezes 1.
100 vezes 1 é 100. 5 vezes 60, se monta a continha lá. 60 mil vezes o 5, é isso mesmo. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. João, por favor, presta atenção. Depois você cata aí a unha sua aí. Fica cutucando o pé. Aí dá bicho de pé aí, quero ver. 5 vezes 6, 30. Quantos mil então? Opa, fiz errado alguma conta aqui. 6 vezes 0, 0. De novo, 6 vezes 6, 5 vezes 6, 30. Deu 300 mil. E aí eu venho, corto 2 0 e corto 2 0 para ficar mais fácil. Quantos que deu aqui? 3 mil. Então, o carro vai desvalorizar 3 mil reais. Sorte que não tem alternativa 3 mil aqui, senão alguém ficaria contente e ia falar que o carro ia valer depois de um ano 3 mil reais. Isso aqui que você achou não é o valor do carro, é o valor que vai desvalorizar. E aí você vai lá e faz 60 mil menos 3 mil. 0 que tira 0, 0. 0 que tira 0, 0. 0 que tira 0, 0. 0 que tira 3 não dá, empresta do vizinho. 10 que tira 3, 7. 5 que não tira ninguém, 5. Quantos que o carro vai valer? 57 mil. Qual é o outro jeito de resolver? Esse daqui, ó. O carro não valia 100%? Se ele perdeu 5%, no outro ano ele vai valer quantos do valor que era antes? 95%. Aí você acha 95% de 60 mil. Vou fazer mais rápido aqui para não perder muito tempo. Então vamos lá. 95 vezes 60 mil. Por que coloquei o número maior embaixo agora? Alguém sabe? Para cortar o zeraiada fica mais fácil. 1, 2, 3, 4, 0 que eu corto. 1, 2, 3, 4, 0 que eu coloco. 6 vezes 5, 30. Subiu 3. 6 vezes 9, 54, né? 54 com mais 3, 57. 5 milhões. 5 milhões. Quantos é? 1, 2, 3, 4, 5 0. 1, 2, 3, 4, 5. 5 milhões e 700 mil. Dividido por 100. Cortou 2 0, cortou 2 0. 57 mil. Certo? Penúltima aula. Espera só terminar essas duas aqui, daí a gente já vai lá. Penúltima aula. A gente não, você vai. Aula 7. Aula 7. Equação linear com duas incógnitas no plano cartesiano. E venda de DVD. Lembra que tinha aquelas planilhas lá, aquele gráfico? A questão, nossa senhora, a equação da reta é D é igual a 254 menos 22 vezes N. Em que D é o número de DVDs vendidos em milhões. E N é o número de anos após 2008. Qual será o número de DVDs em 2012? Quem eu estou procurando agora? É o D ou é o N? Oi? O D. O D é o número de DVDs. Então o número de DVDs é igual a 254 menos 22 vezes N. O N eu sei. Qual é o valor do N? Oi? O N é os anos. Não, não é 2012. Ó, vou ler de novo. N é o número de anos após 2008. Quem é o valor do N? Preste bastante atenção nessa. Não. N é o número de anos após 2008. Em 2012, qual vai ser o valor do N? N, 4. Quem falou 4? Explica, Gustavo, para os seus colegas. Porque em 2008 está falando lá que vai ser o número de anos após 2008 e vai ser 2012 no caso. Isso, 2009. 2008, para chegar em 2012 tem 4. Isso mesmo, parabéns, Gustavo. De 2008 até 2012 foi 4 anos depois, ó. Só para provar isso, mostrando para vocês. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 4. Então 4 anos após
2008. Vamos fazer a conta agora e descobrir o valor de D. D é igual a 254. Quem resolve primeiro? Subtração ou multiplicação? Multiplicação. Menos. Mais vezes menos dá menos. 22 vezes 4. Guilherme, que faz conta de cabeça, quantos? 88. D é igual a 254 menos 88. 254. Oi? Menos 88. 4 que tira 8, não dá. Empresta do vizinho. 14 que tira 8. 6. 4 que tira 8, não dá. Empresta do vizinho. 14 que tira 8. 6. 1 que não tira ninguém. 1. 166. Qual é a resposta correta? C. Repare. Mas, professor, aqui deu 166. Lá está falando 166 milhões. Olha o que está escrito aqui em cima. O D é o número de DVD vendidos em milhões. Então, 166 milhões. Certo? Alternativa correta, C de Cristo. Exercício número 2 da aula 37. Olha lá, presta atenção. Turminha, presta atenção. Os valores do eixo horizontal representam o número de anos após o ano 2008. O ponto zero, com o valor 252,9 indica que 252,9 milhões de DVDs foram vendidos em 2008. Alguém vai falar, professor, mas está zero aqui. Por que é 2008? Porque nenhum ano depois de 2008, que ano que é? Nenhum ano depois de 2008, que ano é? 2008, parabéns. Muito bom. Um ano depois de 2008. Entenderam? A pergunta vem aí continuando. O ponto 234,6 indica que 234,6 milhões de DVDs foram vendidos em 2009 e assim por diante. Observando o gráfico abaixo, podemos afirmar que 162 milhões de DVDs foram vendidos em que ano? 162 milhões de DVDs foram vendidos em que ano? Onde que está? Está no ponto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7? Conseguiram ver? Vou dar um zoom aqui para vocês. $162 milhões. Acharam já no gráfico? É no 4. Ah, então no ano 4? Não. Que ano que é o ano 4 depois de 2008? 2012. Aqui seria 2010. Aqui seria 2011. Aqui seria 2012. Então quantos milhões? E aí vem na alternativa C. Certo? Alguém pode falar assim, mas professor, tá errado esse negócio. Veja bem aqui, ó. Em 2012, 162 milhões. E aqui, 166 milhões em que ano? 2012. Mas é o mesmo exercício? Não. Aqui está falando que no primeiro ano tinha 254. Pode até ter. Mas na verdade é que ele está estimando que por ano perdeu 22 milhões. Por ano. Mas não é um cálculo exato, tá? É uma estimativa, certo? Agora aqui no gráfico já é a realidade, não é uma estimativa. Então a alternativa correta, letra C. Só mais uma você já pode ir, tá, Gustavo? Mais um exercício duplo. Aula 38, razão, velocidade. Essa não é difícil, vamos prestar atenção. Se eu percorrer 120 quilômetros em 3 horas com a minha bicicleta... João, você que gosta de moto... Você não vai correr com a sua bicicleta, vai correr com a sua moto. Não tem? Eu vi você andando com ela. Não, deixa ele pensar. Agora, eu acho que ele não escutou.
Se eu percorrer 120 km em 3 horas, andando 3 horas com a moto, depois de 3 horas andei 120 km. Qual seria a minha velocidade média nesse percurso? Então, ó, você saiu da cidade A, 3 horas de viagem, você percorreu 120 quilômetros. Qual foi a sua velocidade média por hora? Sério mesmo? Qual é a velocidade média por hora? Qual? 25 km por hora? É? Então tá. Na primeira hora, presta atenção. Na primeira hora você andou 25 km por hora. Na segunda hora você andou mais 25 km. Na terceira hora você andou 25 km. Ou seja, 3 horas depois você andou 75 km. Ué, não era para você andar 120? Então sua velocidade não pode ser 25 km por hora. 40? Vamos ver. Na primeira hora você andou 40 km por hora. Na segunda hora você andou 40 km por hora. Na terceira hora você andou 40 km por hora. 40 mais 40? 80 mais 40? 120 km. É isso mesmo. Você andou numa média de 40 km por hora. Ah, muito devagar. Lembrando que não era moto nada, era bicicleta. Que 360? Meu Deus, que medo. Como que eu descubro a velocidade média? É muito fácil, ó, sem precisar desenhar. E tem gente que fala, só precisa desenhar, mas é legal, matemática dá para entender desenhando. É só pegar a distância total, que foi 120 km, e dividir pelo tempo que você levou, 3 horas. Aí 120 dividido por 3 dá 40. km não dá para dividir por hora, então você coloca km/hora. E eu leio 40 km por hora. Você quase gosta disso, que era por isso, vai Hã? No exercício lá, né? Na aula prática, na aula material digital. Última, para encerrar, bateu o prego no caixão lá. 2. Helena pedalou sua bicicleta de casa até o rio. Ela saiu da casa dela e foi até o rio, que se encontra a 6 quilômetros. E foram necessários um tempo de quantos minutos? 12 minutos. Essa é mais difícil, presta atenção. Depois, ela pedalou de volta para casa usando um caminho mais curto. Calma aí, vou começar de novo essa história aqui. Casa, ela saiu andando, foi lá para o rio. E ela andou quantos quilômetros? 6 quilômetros. E levou quanto tempo? 12 minutos. Para voltar, ela saiu do rio e pegou um caminho mais curto. E levou quantos quilômetros? 3 quilômetros. Quantas horas? Quantos minutos? 8 minutos. Aí vem a pergunta: qual foi a velocidade média de Helena em quilômetros por hora nesse passeio até o rio? Primeiro, quantos que ela andou ao todo? Quantos quilômetros ela andou ao todo? 6. Não. 10, 9. 9. 6 quilômetros com mais 3 quilômetros, ela andou 9 quilômetros. Quanto tempo ela andou? 20 minutos. Mas eu tenho que transformar 20 minutos em horas. Quem sabe qual cálculo eu tenho que fazer para descobrir quanto que é 20 minutos em horas? É uma hora inteira? Vai ser 0, alguma coisa. Como eu faço para fazer essa conta? Oi? Tem que ser uma conta. Se você colocar 0,2 ou 0,20, está errado. Porque se eu colocar 0,75, passou de uma hora daí. Então não é os minutos na vírgula. Que conta eu tenho que fazer? Você tem que converter. 1 hora. Tem quantos minutos? 60. Quantos minutos eu quero saber? Se divide 20 por 60. Certo? Ao você fazer 20 dividido por 60, eu posso cortar um 0 para ficar mais fácil. Quem vezes 6 chega perto do 2 sem passar? 0. Muito bem.
sobrou 2. Agora eu coloco um vírgula, entra nos decimais, abaixo um 0. Quem vezes 6 chega perto do 20 sem passar? Quem? 3. Eu errei alguma coisa aqui. É isso mesmo. 3 vezes 6 dá 18. Sobrou 2. Como já tem a vírgula, um 0. Quem vezes 6 dá 20 de novo? 3. Vai dar 18. Sobra 2. Dá uma dízima periódica. 0,333 ao infinito e além. Agora, eu já tenho aqui. Então, é a mesma coisa que 0,33 horas. Agora eu tenho que dividir quilômetros por hora para descobrir a velocidade média. Como eu vou fazer essa divisão? Meu Deus. Vai ser 9 dividido por 0,33 infinitamente. E agora? Complicou, né? Ah, no celular? Posso fazer no celular? Não pode. Tem que tentar transformar um 9 em 20? Não. Então, daí eu teria que transformar o 9, colocando um monte de casas decimais para cortar a vírgula, mas são infinitos. Então, tem gente que faz desse jeito, esquece a vírgula, não vai dar. Então, o que eu dou de dica para vocês? 0,3333 é 1/3 de uma hora, certo? Então, eu vou dividir aqui por 1/3 de hora. Então, o que eu estou fazendo na verdade aqui? Eu estou fazendo 9 dividido por 1/3, combinado? Olha como é importante aprender fração. 9 dividido por 1/3. Não dá para dividir por uma fração. Ah, tem que virar duas frações. Mesmo assim, não dá para dividir por uma fração. Quando eu tenho divisões e frações, o que eu faço? Isso aqui a gente viu lá no... Que isso? Virando zoinho aí, rapaz. Eu lembro que você estava assim, ó. Foi estranho esse negócio aí. Olhou para alguém e virou zoinho. Tá estranho, hein? Então lá, deu azar, rapaz. Bem na hora que eu olhei. Se mantém a primeira fração do jeito que ela tá, 9 inteiros. Troca o dividir, que é o contrário de dividir? Multiplicar. E a fração vai ser inversa. Quem está para baixo vai para cima, quem está em cima vem para baixo. Então vai ficar 3 sobre 1. Aí você faz 3 vezes 7? Não, desculpe, viajei. 3 vezes 9? 9 vezes 3? 27. 1 vezes 1? 1. Então é 27 quilômetros em uma hora. 27 quilômetros por uma hora. Alternativa correta, letra C. C de coração. E chegamos ao fim das correções das lições que a gente conseguiu fazer nesse segundo bimestre, que foi encerrar o material do primeiro bimestre. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau. A boca suja aí.